Há alguma verdade na informação de que Rollheiser, atacante argentino, interessa ao Corinthians? E ainda vai chegar algum lateral esquerdo por Timão? Vídeo de hoje do canal do Nicolá responde a essas duas perguntas e repercute uma informação que vem da Inglaterra e dá conta de que o Flamengo cogita gastar até 150 milhões de reais para contratar Carlos Alcaraz. Falo sobre o São Paulo desistindo de vender um espaço no seu uniforme. Já John Textor pode e tem a permissão para comprar o Everton da Inglaterra. Falam também sobre o Palmeiras, que deve ter time misto para o confronto contra o Tricolor no fim de semana. Por último, mas não menos importante, o Vasco contratando o scout do Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$5 para você fazer a sua primeira fezinha. Tô colocando na tela jogos dessa quinta-feira por Libertadores e Sul-Americana. Tem Nacional e São Paulo, vou de empate. Flamengo e Bolívar, tô indo na vitória do Fla. Já na Sul-Americana, Libertad e Ameliano, vou de Libertad. Tem ainda Atlético Paranaense e Belgrano, vou de vitória do Furacão. Que tal fazer uma aposta tripla? Imaginando as vitórias do Flamengo, do Libertad e do Atlético Paranaense, para você ter uma cotação melhor? Para participar é simples, tem link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro e automaticamente já aparecem R$5 para a sua primeira fezinha. Combinado? Ah, só para completar, na Aposta Ganha você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Botafogo. João Paulo Magalhães será candidato da situação à presidência do clube. Tem eleição marcada para dezembro e Durcésio Melo, o atual presidente, e John Textor, o dono da SAF, vão apoiar o João Paulo, que foi por bastante tempo presidente do Boa Vista. Nos melhores momentos do time de Saquarema, era o João Paulo quem comandava. Quero contar também que Diogo Barbosa, lateral esquerdo do Fluminense, passou por artroscopia nessa quarta-feira, já teve até alta do hospital. Ele havia se machucado no clássico contra o Vasco no último sábado. Já Gustavo Nunes, atacante do Grêmio, não quer ir jogar no Qadisiyah, time da Arábia Saudita, que havia oferecido 18 milhões de euros para levá-lo do Grêmio. O atacante, de só 18 anos de idade, dá preferência para o Girona da Espanha. O grande problema é que o Girona não está disposto a gastar mais do que 10 milhões de euros. Bora falar agora sobre o Vasco, tirando peça importante do Flamengo. Cruz Maltino fechou nas últimas horas a contratação de Daniel Brito. Talvez você não saiba de quem eu estou falando. Ele trabalhava como chefe de scout do Flamengo, responsável pelas contratações de atletas. Entre as aquisições feitas a partir de avaliações do Daniel Brito, vale a lembrança de Pablo Mari, que chegou como um enorme desconhecido para o Flamengo, vindo da segunda divisão espanhola, pertencia ao Deportivo La Coruña e foi vendido para o futebol inglês por um caminhão de dinheiro. Pois bem, Daniel trabalhava 7 anos e 2 meses no Flamengo e acaba de aceitar a proposta para ser o chefe de scout do Vasco da Gama. Ele vai ocupar o lugar que pertencia até o início dessa semana a Vitor Bastos, que acabou aceitando um convite para trabalhar no Atlético Paranaense. Enquanto o Vasco reforça seu sistema de scout, vai dando continuidade ao processo de redução do seu elenco. Depois de Zé Gabriel, Cleiton e Prachetes, que já deixaram o clube, as negociações pela rescisão de contrato com Galdames avançam. O volante deve ficar livre para acertar com o São Lourenço. Dessa maneira, mais uma economia para o Cruz Maltino. Quero falar agora sobre o Palmeiras com decisão importante. O Abel Ferreira nem declarou isso de forma pública. Depois da partida contra o Botafogo, ele disse que utilizaria no clássico contra o São Paulo domingo no Allianz Parque aqueles jogadores em melhores condições, mas informação que vem do Verdão nessa quinta-feira dá conta de que a equipe será mista para o clássico de domingo, jogo super importante para a tabela do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, Palmeiras e São Paulo ocupam a mesma colocação, quarto e quinto lugares. O Palmeiras leva vantagem, apesar de os times terem a mesma pontuação, 38 pontos, graças ao saldo de gols. O Palmeiras tem um saldo de 11 gols a favor, o São Paulo aparece com um saldo de 9. Por que o Palmeiras pretende jogar com um time misto?
Tudo por causa da decisão marcada para a próxima quarta-feira contra o Botafogo no Allianz Parque, jogo que vale vaga nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras vai precisar reverter a derrota por 2-1 para o Botafogo nessa quarta no Newton Santos. Isso significa que ele se classifica com 2 ou mais gols de diferença. Com uma vitória na próxima quarta, a vitória por 1 gol leva a decisão para pênaltis, qualquer outro resultado. E o Botafogo elimina o Palmeiras, o que causaria enorme crise, afinal de contas, o Verdão acumularia 2 eliminações em Copas, Copa do Brasil e Libertadores, numa distância de tempo de apenas 15 dias. Só para completar, recentemente com o time misto, o Palmeiras não foi bem. Acabou perdendo para o Vitória dentro de casa, embora façamos a ressalva de que fez bom jogo e conseguiu empate contra o Flamengo no Rio de Janeiro em 1-1. Hora de falar sobre o Botafogo, mais especificamente sobre John Textor, o dono da SAF botafoguense, que recebeu, de acordo com a imprensa inglesa, o direito de um período de exclusividade para a compra do Everton. Só para vocês entenderem como é que funciona. O Everton da Inglaterra é pretendido pelo John Textor. E o dono do Everton, o Farhad Moshiri, que é dono de 94% das ações, entendeu a proposta do John Textor como boa e ofereceu um período para que ele consiga fazer a aquisição do clube. É importante lembrar que para que essa compra seja aprovada pela Federação Inglesa, o Textor precisa, nesse primeiro momento, se desfazer das ações do Crystal Palace. O grupo Eagle, do qual ele é dono e que detém vários clubes de futebol no mundo, entre eles o Crystal Palace, o Textor tem 45% das ações do Crystal Palace. E não é permitido que o mesmo dono tenha ações em 2 times diferentes. Então, o Textor vai ter um período de exclusividade para se desfazer desses 45% do Crystal Palace para exercer o direito de compra do Everton, que é um time mais tradicional, com mais torcida do que o Crystal Palace. Botafogo, alheio a essa negociação, vai se preparando para o jogo absolutamente decisivo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. Tem notícia importante também sobre torcedores botafoguenses que foram filmados imitando macacos, num claro ato de preconceito e racismo. Um deles, inclusive, já foi demitido, ele trabalhava na Secretaria de Ciência e Tecnologia. O outro, que mora em Maricá, já foi identificado. Botafogo vai excluir ambos do quadro de sócios torcedores. Bem feito, esse tipo de atitude não é tolerada no mundo do futebol. Hora de falar sobre o São Paulo com informação importante. Estava fazendo a live na noite dessa quarta-feira e um torcedor tricolor me perguntou por que o São Paulo não discutia a possibilidade da venda do meião. Vale a lembrança de que hoje os clubes de futebol faturam com praticamente todos os espaços no uniforme. São Paulo tem 6 propriedades ocupadas e tem discutido e divulgado que busca patrocínio para mais uma última propriedade, a Manga. E aí esse torcedor que estava assistindo a live pediu para que eu perguntasse para o Eduardo Toni, o diretor executivo de marketing do São Paulo, por que não se fala a respeito da venda dos meiões. Repassei a pergunta para o Toni, que explicou que o retorno financeiro dessa propriedade é extremamente baixo, até porque a visibilidade não é das melhores, nem todos os jogadores usam meião alto, enfim. O São Paulo avaliou como bem pouco atrativa e rentável essa possibilidade de acordo e desistiu de fechar qualquer possibilidade nesse sentido. De qualquer maneira, São Paulo já tem, somando os seus 6 patrocínios, um valor anual de 98 milhões de reais, e eu estou excluindo a parte de fornecedor de material esportivo. Ou seja, com esses 98 milhões de reais, São Paulo já assegurou uma rentabilidade maior, por exemplo, do que a do Palmeiras, que durante muito tempo era o recordista de faturamento com publicidade no seu uniforme. Hoje o São Paulo só tem menos receita do que o Flamengo, que é líder isolado até com alguma folga, e também do Corinthians, embora Corinthians e São Paulo tenham números bem compatíveis. Estou atrás das informações a respeito do patrocínio para Manga, quem sabe ao longo da sexta-feira não traga novidades importantes. Bora falar agora sobre o Flamengo, que cogita a compra de um jogador por até 150 milhões de reais, pelo menos é o que garante a Sky Sports da Inglaterra. Informação desse periódico dá conta de que o rubro-negro cogita pagar até 25 milhões de euros ou 150 milhões de reais pela contratação de Carlos Alcaraz. Esse é um meia que joga no Southampton, esteve emprestado na última metade da temporada lá na Itália, especificamente na Juventus, foi revelado no Racing. Fui entender um pouquinho essa história para contar para vocês com dirigentes do Fla.
Rubro-Negro fez na semana passada uma proposta de 18 milhões de euros e entendia que o negócio estava fechado, mas o Southampton mudou as condições e está pedindo 25 milhões de euros, algo que o Flamengo já disse que não pagará. Surgiu a partir daí uma outra possibilidade de o Flamengo pagar 18 milhões de euros e acrescer jogadores nessa negociação. Inclusive, um dos pedidos do Southampton teria sido de Vitor Hugo, algo que o Flamengo também discorda. A avaliação de que o Vitor Hugo pode render uma enorme condição ou uma enorme oportunidade de mercado num futuro não tão distante. Diante desse cenário, dá para dizer que as tratativas pelo Alcaraz encalharam, emperraram. O Flamengo busca reforços, quer ter um atacante de lado de campo, quer ter mais um meio-campista e também um lateral esquerdo. Em relação ao atacante de lado de campo, tenho contado para vocês que Michael voltou a ser uma possibilidade, especialmente depois da lesão do Cebolinha. Para a lateral esquerda, Alexandro foi sondado. Lá na Argentina também asseguram que Fabrício Angeleri, que já foi do River Plate e hoje pertence ao Sevilha, ou melhor, ao Getafe, também faz parte dos planos do Flamengo. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, para acabar com uma especulação e para trazer novidades a respeito de uma busca. Primeiro falar sobre Rollheiser, enfim, cada um chama de uma maneira. Atacante de 24 anos de idade, argentino, que surge muito bem no River Plate, passa por outro time, o Estudiantes, antes de ser vendido para o Benfica. Em Portugal não vai bem, e o Benfica, de acordo com a imprensa portuguesa, cogita um empréstimo do atleta. Foi o suficiente para que o Rollheiser aparecesse entre os assuntos mais comentados das redes sociais como um possível reforço do Corinthians. Entrei em contato com uma fonte alvinegra, essa pessoa assegurou que não existe nenhuma negociação entre Corinthians, Benfica e Rollheiser para a contratação desse atleta. Timão importante, não trabalha mais com a busca de atletas para o ataque e para a função de volante. Ele entende que com José Martínez, volante venezuelano de 30 anos de idade, e Héctor Hernandes, atacante português de 28 anos, já supriu as necessidades do elenco do meio para frente. Hoje, se acontecer, o Corinthians vai tentar mais um lateral esquerdo. Embora não exista grande apetite por causa da incapacidade financeira alvinegra, o Alexandro foi sondado, descartou a negociação com o Corinthians e nesse momento nem existe nenhuma negociação em andamento por um lateral esquerdo. Vamos ficar atentos, qualquer novidade volto para contar para vocês. Só para completar, notícia triste, Fábio Seródio, que durante muito tempo foi repórter da Jovem Pan e trabalhou como gerente de comunicação do Corinthians até 2016, faleceu na manhã dessa quinta-feira. Ele lutava há bastante tempo contra um câncer, que a família dele tenha muita paz e força para superar esse momento. Espero, primeira coisa, que você deixe seu like, se inscreva no canal e curta todos os nossos conteúdos. A gente volta assim que tiver notícia importante. Tchau!